E então, desde 2023, eu estou com a minha empresa, a Profival, Educação Corporativa. Ficou Profival porque eu conto essa história do Profival num podcast. Legal. Do porquê legal. O Profi, o meu Profi é com I. Né? É Profi, não professora, né? É um Profival e tem toda uma história do porquê um I, sabe? Conta pra gente. Por que é o Profi com I? Então, gente, isso é muito... Eu digo, é muito Guaraná de rolha. Por quê? Porque foi lá em 1993. É muito tempo, né? Bastante. Tá bem longe foi já. Foi bem no início da minha carreira. Porque na época, me conta aí você que tá assistindo, se você sabe o que é Feira de Ciências. Sabe o que é Feira de Ciências, Dani? Sim, eu participei já de muitas. É mesmo? Na época de escola tinha muita Feira de Ciências, a gente sempre participava, né? Então, de todas as feiras que tinham na escola, tinha um monte de eventos na escola. Hoje em dia parece que tem bem menos, não sei. É verdade, parece mesmo. A gente foi, principalmente Feira de Ciências, agora tem outros nomes também, né? Mas 93 não, 95. Numa feira de ciências, e eu tinha, na época, um aluno que o pai dele era dono da Cetil, que tem uma empresa de informática aqui em Blumenau de muitos anos, né? Eu acho que era esse, tá? Eu tô aqui tentando puxar a memória. E ele levou para a feira, no stand dele, era o computador. Era ali que estava nascendo o Windows 95. Lembra disso? Lembro quando... A gente é da época que fez curso em MS-DOS, né, amiga? MS-DOS, eu fiz MS-DOS, eu fiz Lotus, né? Eu fiz o... Mas nem vamos cantar essa idade, porque senão vai ficar muito ruim. Eu fiz Continua, o 95. editor fácil, exato, o editor fácil. E aí tinha o mouse. E o mouse era o bicho de 7 cabeças, né? Porque a gente não tinha a menor habilidade com o mouse. E aí, o experimento do stand dele, da Feira de Ciências, era no Paintbrush. Sim, lembra disso? Lembro. A gente tinha que escrever alguma coisa, desenhar alguma coisa. E eu já era a Profival, mas não era um registro Profival. Na verdade, não era a professora Valquíria, mas a Profival. Era assim, né? Sim. E daí eu fui fazer o prof, escrever com o mouse. Gente, que tortura foi aquilo. E apagava. E os alunos estavam rindo, assim, Deus, a prof não consegue, né? Ninguém conseguia na época, a gente não tinha habilidade com o mouse, né? Não tinha. E aí eu fiz o prof, o P, fiz o R, fiz o O, fiz o F e o I. E não saía o E. Entende? O E, porque tem uma voltinha ali, essa voltinha ia pra cima. Você entende? E em vez de fazer o redondinho, ia pra cima... E aí, quer saber? Aí ficou um risquinho, que eu tentei, esse risquinho era para ser o ponto, né? De prof, com ponto. E aí, botei o Val. Aí, os alunos riram, né? Meu, prof com I, professora não sabe o que é profê, é profi. E ali ficou o profi. Ele imprimiu aquela folha, porque era essa a história, na impressora matricial. Sim. Né? Imprimia, cortava os negocinhos e colava no stand. Então, ele tinha o registro de várias pessoas que passavam pelo stand. Tu imagina, né? Nossa, stand era super tecnológico. Sim. Né? E era com aquela impressão. Então, nasceu o Profival. Os alunos começaram, então, viu aquele FI com um pingo ainda em cima, porque, na verdade, era para ser um E, porque não estava ali todo torto, né? E aí, a partir dali, então, ficou o Profival. 2 anos depois, aí isso foi para Orkut. Sim, passamos por todas as mídias, né? E tudo era Profival. Então, hoje, se você identificar qualquer mídia, então, eu tenho lá no TikTok, eu tenho no Snapchat, eu tenho tudo com Profi. Meu canal do YouTube é Profi, o meu podcast chama Profival, uma história para contar. E aí ficou o Profival. E aí eu abri minha empresa no nome de Profival. Vou te contar uma outra história, que eu tenho histórias para contar, né, amiga? Eu sou uma pessoa de longas datas, né? E aí eu comecei a fazer a marca da minha empresa e eu fui para os brandings, né? Então, entender marca, entender brand, marketing e tal. E eu ouvi de 2 agências diferentes o seguinte: você tem que mudar o teu nome da tua empresa, porque Profival não vende. Prof está associado ao produto barato. O professor está associado a um produto barato. Isso é grave, isso é estrutural, isso é sabe? Isso é muito sério. Só que isso apaga a minha história, porque eu estive em sala de aula durante 30 anos. Tu entendes?
E eu disse, não, eu vou peitar o meu Profival. O Profival tem uma história para contar. Tu entende? A gente tem que voltar a valorizar a profissão de professor, né? O professor, ele é fundamental. Sem ele, a gente não consegue ter nenhuma outra profissão. A minha mãe sempre conta, minha mãe também é professora há mais de 60 anos, e ela sempre conta que quando ela foi fazer o magistério, a carreira de magistério de professor equivalia ao do promotor público, inclusive o salário, né? Então, houve uma degradação da profissão de professor. Mas me diz uma coisa, dessa trajetória toda, qual foi o maior desafio dessa transição de professora para se tornar uma empresária? Porque tem uma diferença muito grande de uma coisa para outra, né? Tem. Esse, o meu maior desafio, foi o que hoje é o que me dá subsídio, é o que me dá força, é o que me dá musculatura, digamos assim, para eu dar o treinamento, para eu fazer as mentorias que eu faço. Por quê? Duas situações interessantes. Eu dei durante muitos anos para os meus alunos plano de negócio. Então, eu pegava ali um canvas de negócio, eu fazia com eles, porque lembra, eu tinha um projeto chamado Projeto Empresa, no Senai, e eu estruturava as empresas dos alunos. Eu ensinava os alunos a estruturar a sua empresa. Tu entendes? Então, ele tinha lá no curso por exemplo, de mecânica de automóveis. Eu ensinava esse aluno a montar uma empresa fictícia. É o que equivale hoje ao que o Sebrae tem de Empretec. Sim. Que é fantástico a formação do Empretec. É fantástico, é muito bom. E eu nem sabia de Empretec na época. Eu montei algo parecido com isso, eu não conhecia, foi muito intuitivo, assim. Sempre digo assim, eu fui muito abençoada porque eu lia muito. E eu falava isso para os meus alunos. Nada a gente criou do zero. Nós somos a soma de muitas leituras e vivências e escutatórias. Sim, que a gente teve ao longo dos anos. Então, eu criei do zero esse projeto empresa? Não, foi a somatória de muitas coisas que eu lia, busquei, porque eu realmente lia bastante. Eu tive que, lá em 2011, quando eu entrei no Senai, fazer uma transição de carreira, uma mini transição de carreira, né? Sim. Que eu saí da professora de escola regular para uma professora de curso técnico, que era diferente. Então, o grande desafio nesse momento foi quando eu fui fazer um curso do próprio Sebrae. E eu lembro do mentor falando sobre plano de negócio. E eu falei assim, domino. Beleza. Eu ensino isso para os meus alunos. E quando ele colocou o material na minha mão, eu travei. Porque eu estava do outro lado. Tu entende? Eu não estava mais como a pessoa que estava ensinando. Ensinar a fazer um plano de negócio é uma coisa. Fazer o seu plano de negócio da sua empresa é outra coisa. E eu travei, Sim. Entende? Mas eu sei quem é meu cliente, mas eu sei quem é meu cliente interno, meu cliente externo, mas eu sei onde é que... E eu não conseguia colocar no papel, sabe? Então foi um momento muito, muito desafiador na minha vida. E respondendo a tua pergunta, né? A questão foi eu entender, que parece clichê falar, né? Mas a mudança de mindset... Mas a mentalidade. Eu precisei aprender a mudar a mentalidade. Porque eu achava que eu tinha. Como eu disse, eu achava que eu sabia. Né? E fazer essa transição de carreira física é uma situação. Então, eu tinha a minha empresa, fiz toda a parte burocrática, abri CNPJ, mudei, tudo beleza. Agora, vai a Valquíria sair da mentalidade de professora e virar uma empresária? Né? E hoje é muito interessante, eu vou preencher alguma ficha, alguma coisa, profissão, empresária. No primeiro ano, aquilo era muito estranho para mim. Parecia que não era eu, sabe? E aí vem uma questão de identidade. Né? Quem sou eu? E aí eu faço sempre, quem sou eu? Eu faço essa pergunta, quem sou eu? Porque eu era Profival durante 30 anos, tu entende? Quem sou eu agora? Quem é essa pessoa?